semana, existe uma realidade que opera sobre nós. Um convite ecoa do coração de Deus para o nosso. Desfrutar da plenitude da vida que se manifesta em seu reino. Os céus estão abertos. Jesus afirmou: o reino de Deus está entre vocês. Hoje, há uma dimensão do reino que deseja se manifestar em nossas vidas. Mas como podemos viver esta realidade? Como entender e desfrutar a vida no reino de Deus? Durante a série de mensagens Céus Abertos, desfrutando da vida no reino de Deus, vamos mergulhar na palavra e explorar 4 dimensões fundamentais do reino. E hoje vamos compreender a batalha do reino de Deus, descobrindo como podemos vencer os desafios espirituais e permanecer firmes em Cristo. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Você foi criado para viver a partir dessa realidade e desenvolver o propósito de Deus por meio de sua vida. O reino de Deus está aqui. Desfrute e viva plenamente. Muito boa noite, família. Você já deu boa noite para essa pessoa querida que está do seu lado? Se você não fez isso ainda, faça isso agora. Dê uma boa noite para essa pessoa preciosa que Deus colocou aí do seu lado hoje. Que bom que você veio começar a sua semana dessa forma, na casa de Deus, na casa do Pai. E hoje é um domingo muito especial, porque nós vamos encerrar a nossa série de mensagens. Foi rapidinho, foram só 4 mensagens, mas com certeza você já está vivendo com a realidade de céus abertos sobre a sua cabeça, amém? Eu queria convidar você para orarmos mais uma vez então, se você puder fechar os teus olhos, para que a gente possa mergulhar e pedir ao Senhor que Ele venha falar ao nosso coração, que Ele possa trazer clareza e entendimento para cada um de nós. Pai, nós estamos com muita expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer mais uma vez. Obrigado a Deus, porque debaixo da Tua boa mão nós vencemos mais uma semana, passamos pelos desafios e estamos aqui para iniciar mais uma jornada, mais uma semana. Pai, nessa semana nós vamos já encerrar o 2º mês do ano, está passando muito rápido, e nós pedimos que o Senhor faça, Pai, com que a nossa vida, a nossa história, nesse ano de colher e desfrutar, possa estar debaixo da unção e graça do Senhor. Nessa noite, ó Pai, que venham mais apontamentos do céu sobre a nossa vida. Que o Senhor fale ao coração de cada um aqui. De repente, pessoas que pela primeira vez estão, Pai, nesse ambiente, na igreja, prontos para ouvir Tua voz. Clamamos que o Senhor, ó Pai, não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que possamos sair daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra. Faz outra vez, Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém. O texto de introdução, então, que nós temos falado semana após semana, está lá em Lucas 17, versículo 20, que diz que o reino de Deus não vem de modo visível. A nossa fé não está baseada em algo que necessariamente nós tocamos, nós vemos e nem precisa disso. Nós cantamos uma canção aqui que lá de manhã, hoje em Caçapava, você que não me conhece, eu sou pastor ali da nossa igreja em Caçapava também. Se tu tem um amigo lá, manda pra gente que a gente vai cuidar dele. Gente boa, gente ruim, a gente cuida de todo mundo, manda para nós lá. E nós estávamos lá cantando essa canção, a igreja numa intensidade muito poderosa. E essa canção que diz que havia um outro na fornalha, é toda a consciência que nós precisamos para essa noite. Para lembrar que nós não precisamos ver necessariamente a mão de Deus, porque nós sabemos que Ele está lá. Amém, gente? Nós não precisamos necessariamente sentir alguém do nosso lado, porque nós sabemos que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Diga assim, Ele é Deus comigo. Sabe, o nome de Deus que é Emanuel, Ele é uma realidade plural de Deus conosco, mas Ele é uma realidade singular de ser um Deus comigo. E que você nunca mais se sinta sozinho, porque se os céus estão abertos, Ele está aí do seu lado, amém? E aí o apóstolo Paulo vai dizer algo muito precioso para nós, que nós também falávamos aqui durante todas as semanas. Pois o reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder.
E aí eu já quero introduzir aqui o nosso assunto, porque hoje nós vamos falar da batalha no reino de Deus, como você viu aí no vídeo de introdução. E gente, pensando numa batalha, nós precisamos de poder para vencer batalha. Não dá para entrar de qualquer jeito numa guerra. Não dá para chegar diante dos seus desafios, daquilo que tu tem que lutar, de qualquer jeito. O diabo, ele não respeita quem entra numa batalha de qualquer jeito. O diabo, ele não respeita quem chega devagar, quem é tímido na sua pegada. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, não é as suas palavras que vão fazer a diferença. Porque o evangelho ele não consiste em palavra, mas no poder de Deus. Por isso que tem um monte de crente por aí, cheio de argumentação, que fala bonito, mas não tem poder de Deus. Por isso que aquela multidão que andava atrás de Jesus, dizendo que curou no nome dele, que fez milagres no nome dele, quando Jesus para e se vira para eles, ele diz assim, eu não conheço vocês. Porque não é a sua voz que intimida o diabo. Não é a tua frase de efeito, o seu stories com versículo lá na ponta, no finalzinho, não. Não é no domingo tu tirar uma foto aqui na colina e postar na sua internet. Isso não afronta o diabo. O que deixa o diabo preocupado é crente poderoso. É gente que vai para o quarto, começa a semana orando. Porque você não pode depender do domingo e de tudo que você vive nesses poucos minutos aqui, achando que isso aqui vai te sustentar a semana toda. Tu não come só domingo. Tu não toma banho só domingo. Tu não tem que buscar Deus só domingo. Você tem que ser alguém tão apaixonado pelo Senhor, que quando você acorda o diabo fala assim, miserável, mais uma vez acordou. E tu vai deixar o inferno preocupado mais uma semana, amém? Então vamos lá, um texto muito famoso sobre esse assunto, já entrando aqui nele. A batalha no reino de Deus, Efésios 6, versículo 12, depois eu vou ler o 11, diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, presta atenção aí, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí o versículo 11, lê depois, é intencional, ele diz assim, que o que é antes desse texto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tu tem que parar de arrumar rolo com as pessoas, porque o seu problema não são as pessoas. Você tem que parar de dar moral para gente que quer te criticar, gente que quer tirar a tua paz. Você tem que parar de brigar com a tua esposa, o teu marido, porque o seu problema não é a tua esposa e o teu marido. A nossa luta, gente, lembra que o reino de Deus não vem de modo visível? O reino das trevas também não. Então o seu problema não é o seu adversário aí, alguém, pô pastor, meu chefe, pô pastor, lá na minha rua tem um cara lá que liga o som lá, meu Deus, não tem como. Não são pessoas os nossos problemas, gente. O nosso problema é o diabo. E o diabo, ele é o cara que a gente tem que começar a focar a nossa atenção nele. Para começar a vencer aquilo que nós estamos talvez sendo derrotados. E aí o apóstolo Paulo vai dar a regra para a gente. Vistam-se da armadura, para você conseguir fazer o quê? Se esquivar, vencer as ciladas do diabo. É ele que está colocando um monte de armadilha na tua caminhada e pegando você. E aí eu vou dizer o que eu disse lá em Caçapava hoje de manhã. E a gente aprende isso com aconselhamento cristão. Se tem psicólogo aqui, você não vai aprender isso na faculdade, mas a gente vai ensinar você essa aqui também. Porque isso aqui é aconselhamento cristão. Se uma pessoa consegue tirar a tua paz em 10 segundos, não é a pessoa, é o diabo. Você conhece alguém assim, que ela chega perto de você e fala, pastor, o jeito que ela me olha eu fico mal? Quem conhece alguém assim? Meu Deus. Mudar suas rodas, hein? Sabe aquele pessoa fala assim, pastor, chega perto eu já fico mal. Começa a falar eu já fico estressado. Se a pessoa consegue tirar a tua paz em 10 segundos, gente, não tem um ser humano tão ruim no mundo assim. Não é a pessoa, é o espírito que com certeza está te incomodando, que infelizmente, por conta das brechas que as pessoas dão, está reinando na mente delas. Às vezes nós pastores entramos numa mesa de atendimento e a gente perde a paciência rápido.
Aí fala assim, volta à sanidade, conta até 300 se precisar, mas não é a pessoa. É alguma coisa que está aqui no meio dessa conversa que não sou eu nem ela. E o diabo é quem está tentando tirar a tua paz, mas essa semana tu vai vencer como nunca antes em nome de Jesus. Céus abertos sobre a tua cabeça, vigilância da tua parte e nós vamos chegar lá. Provérbios 21:31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. Guarda isso aí na tua cabeça. Tem a frase de um homem que essa casa aqui conhece bem, chamado Carlito Paz, que ele diz assim que nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas orar como se tudo dependesse de Deus. Você já ouviu isso aqui? É esse texto, gente. Nós não vamos subir no cavalo de qualquer jeito, ou qualquer cavalo. Mas o autor de Provérbios está dizendo, você prepara o cavalo, tu faz a tua parte, mas é o Senhor quem dá a vitória. Essa semana, antes de você pisar no tapete que está para fora da tua casa, do teu apartamento, tu vai ali debaixo dos umbrais da sua porta, vai dizer assim, Deus, eu só vou sair da minha casa se o Senhor for comigo, porque é o Senhor quem vai me dar a vitória. E você não vai sair para as suas missões, para o seu desafio, para o seu trabalho, só com o seu cavalo, põe aspas aí. Mas você vai sair com a unção de Deus para vencer os desafios que você tem adiante. Porque é o Senhor quem dá a vitória. Às vezes nós subimos tanto na vida e Deus é tão bom de promover muitos de nós. E aí tu fez pós, doutorado, tu foi promovido, aí seu projeto foi o melhor da tua turma. A gente começa a achar que a gente tem algum mérito nas conquistas. Tu não tem nada não, guerreiro. Se não fosse Deus te levantar hoje de manhã, você não estava nem aqui. Ele é autor da vida, mas Ele é autor dos nossos dias também. Ele é o autor das nossas conquistas, Ele que te deu a sabedoria, a maturidade, as conexões que te fez chegar lá, amém? Quantos creem nisso? Tem 3 coisas aqui, atitudes, que estão matando muitos guerreiros, gente. A primeira atitude que estão matando alguns guerreiros, antes mesmo deles lutarem, é a neutralidade. O mundo espiritual não tem campo neutro. Então, se você não está com Deus, você já decidiu com quem você vai estar. Ai, pastor, eu estou naquela fase assim de, eu acho que vai chegar a minha hora. Gente, não tem hora de se entregar para Jesus. O que tem hora é voo, é sessão de cinema, isso aí tem hora. Consulta médica. Mas não tem hora para se entregar para Jesus. Ai, pastor, eu estou aqui no culto, eu até gosto da igreja, mas eu acho que não chegou a minha hora. Chegou, é hoje. Porque não tem esse negócio, não é você que escolhe isso aí. Porque se você está no campo neutro, na verdade você já disse qual lugar que você quer estar. Não tem assim, gente, o lado A, o lado B e a galera que não se decidiu. Não tem. E se você ficou neutro na batalha, talvez desse tipo de gente é o que o diabo mais gosta. Eu tenho pensado o seguinte, vê se faz sentido para você. Tem gente que está vivendo tão em paz, põe aspas aí de novo, porque o diabo diz assim, não vamos mexer na vida desse camarada aí. Ele vai na igreja domingo lá, só que ele vive a semana do jeito dele. Ele bagunça lá com a parte financeira dele, mas às vezes ele vai lá, joga umas notas lá na caixa lá do dízimo. Ele está achando que ele é o generosão lá, deixa ele lá. Porque se a gente der problema para esse camarada aqui, aí vai fazer campanha, jejum, procurar GDC, vai atrás de alguém. Então, deixa ele aí. Não está causando fruto no reino de Deus. E também não está trazendo problema para nós. Então deixa aí. Não se posiciona, não faz nada, está aí. Essa noite, Deus te chamou aqui para tirar da sua cabeça esse negócio que vai chegar a minha hora. Chegou sua hora, é hoje, é agora. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer ter um encontro pessoal com você, como talvez Ele já teve outras vezes, mas tu está resistindo. Tu está resistindo. Segunda atitude, a passividade. Tem gente que não vai, sabe, não tem aquele punch. A pessoa fica ali, né? Sabe aqueles homens devagar? A mulher já fez tudo, deu sinal para você, tu fica ali, oi, tudo bem? Em quem você votou? Em quem você votou, guerreiro? Não é isso que conversa, se você está interessado nela, né? É outra coisa que você tem que falar. Cara, Deus está te querendo para perto, Deus está te querendo encher você, e você fica ali naquela coisa.
o diabo ama a gente passiva. E você precisa começar a mostrar para o diabo que tu está pronto para jogo, tu está pronto para ser usado por Deus. Você não pode ficar naquele lugar que você também não ataca, você não traz medo, não faz nada. Passivo. Tua família sofrendo, tua empresa sofrendo. Quando que tu vai fazer alguma coisa? Cara, se move. Essa noite a gente vai se mover junto. E medo. O que todo adversário gosta é ver o seu oponente com medo. Sim ou não, gente? Pensa o lutador, o boxeador ali. Ele está ali, ele olha para o camarada, ele está todo ali. Porque o olho denuncia, às vezes ele fala, eu vou para cima agora, com tudo. Ele está lá. O diabo ama gente que, não pastor, esse negócio de demônio, de batalha espiritual, isso aí eu tenho medo. Ei, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quem tem que ter medo nessa história é ele de você, não você dele. Você está com o Deus que venceu a morte, venceu a cruz, venceu o pecado, venceu muita coisa para te levantar e te redimir. Tu vai ficar com medo. O diabo não tem medo de quem pula marchinha. O diabo tem medo de quem vem no culto. O diabo não tem medo de quem está fazendo agenda para o carnaval, mas o diabo tem medo de quem está fazendo agenda para ganhar pessoas no carnaval. O diabo não tem medo com gente comprometida com o pecado, mas o diabo tem medo de gente comprometida com santidade. O diabo está querendo ceifar, matar, roubar, destruir pessoas que estão com medo. A intenção final das trevas é matar. Não é só um texto, uma analogia. O diabo quer sim roubar, quer destruir, mas ele quer acabar com a vida a sua vida. Mas em nome de Jesus você vai levantar como um vencedor nessa noite e vai fazer ele sair como derrotado nessa história. O apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus te deu espírito de poder para você lutar contra as artimanhas do diabo. Por que então esses dois motivos aqui, nós temos que lembrar deles e nos posicionar? O primeiro motivo aqui que você precisa lembrar todo o tempo todo, que a conversão a Jesus, ela abre a visão e a mente para a consciência da batalha espiritual. Eu conheço muita gente, eu sou uma delas, que teve uma vida antes de chegar aqui na igreja. Eu não cresci na igreja, eu vivi muita coisa antes de chegar aqui. E aí algumas coisas que eram normais, nocivas, não, isso aí não tem problema. Quando tu se converte, passa a ter problema. Aí você olhava uma coisa e dizia assim, não, é só uma bebidinha. Hoje não é só uma bebidinha, para você sabe que tem um problema. Não, é só eu assistir esse negócio rapidinho. Hoje você sabe que assistir esse negócio rapidinho tem problema. Quantos já passaram por essa transformação de mente aí? Um monte de coisa que a gente falava, fazia, antes não tinha problema, hoje tem problema. Porque a conversão a Jesus faz isso. E o outro princípio é que a santificação leva a maturidade para o posicionamento diante das batalhas entre o bem e o mal. Então eu não sou mais inocente, mas a maturidade que a santidade me traz uma consciência. Cara, eu não posso dar brecha, eu não posso viver de qualquer jeito, porque o diabo está doido para acabar com a minha vida. O diabo está doido para acabar com a minha família. O diabo está doido para acabar com a minha história. Mas você chegou aqui e é como vencedor que você vai sair. Nós vamos falar de 4 princípios hoje aqui, para você ser um vencedor diante das batalhas, no reino de Deus, esse reino que é um reino de céus abertos. O primeiro deles, prepare-se para guerrear. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 46, que a gente vai ficar aqui agora. Então, o interessante é você ler aí, guardar esse texto, ler de novo, lembrar-se dele, para gravar na sua mente, para você levar isso para a sua semana, para você não ficar bobeando. Gente, para ser um vencedor, nós temos que nos preparar para guerrear. E aí Jeremias está organizando o exército, ele começa dizendo, preparem seus escudos. Na armadura de Deus, lá de Efésios, a Bíblia diz do escudo da o que, gente? Da fé.
Na armadura que tem capacete, que tem couraça, que tem espada, que tem sandália, que tem cinturão, que tem escudo, esse escudo é o escudo da fé. Cara, a tua fé precisa estar em dia, você precisa crer que Deus é poderoso o suficiente para te levar às conquistas que você está esperando. Senão você vai dar muita moral para as trevas, você vai acreditar que o diabo é muito poderoso e vai baixar esse escudo e dizer, não dá para mim, que não dá para você, cara. O diabo é um derrotado, gente. No que diz respeito à batalha espiritual, nós estamos falando de uma batalha que nós não estamos esperando para saber quem vai vencer. O nosso Deus venceu já. E nós estamos vivendo a partir da vitória de Jesus. Amém? A Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos o quê? Mais que vencedores. Se tem o número 1 lá do pódio, tinha que ter um outro lugar, porque nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. Eu não sei o que pinta na tua cabeça quando tu olha aquela cruz vazia, mas aquilo foi um preço muito alto. A cruz é um preço muito alto, muito caro, para a gente viver um evangelho barato. Jesus não te chamou para ser um crente cheio de medo, insegurança, mas um crente para guerrear, para lutar pelo seu casamento até o fim. Sabe, hoje de manhã eu estava lá e no final do culto as pessoas vêm conversar, orar e pastor, hoje eu vim para desistir, a menina falou. Eu falei, e Deus sabia disso. Aí ele separa uma mensagem no dia que tu está querendo desistir, para você lembrar que você tem que guerrear. E se chegou nessa noite aqui gente querendo desistir, Deus está te falando, não é dia de desistir, é dia de guerrear. Levanta esse escudo. Sabe, gente, um dia Davi estava dentro dos seus aposentos, do seu quarto. A Bíblia diz que na primavera, a época que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E muito provavelmente, porque um rei dentro do seu palácio não tem medo, não tem inimigo dentro do palácio. Os soldados estão lá fora, os muros estão protegendo o palácio, as fortalezas, os arqueiros estão nos muros, e tem muita gente ali, até chegar em Davi é muita coisa, então Davi está de boa. E eu não imagino Davi dentro do seu quarto indo tomar banho com o escudo. Não, o escudo está no canto da parede. Porque eu quero que você entenda, talvez você já está pensando em gladiador, em filme de guerra. Não, é outra guerra que a gente está falando. E aí Davi deixa o escudo dele no canto da parede. E ele vai para a sacada do quarto dele olhar uma moça tomar banho. Como ele é rei, ele que decide, ele governa, ele faz o que ele quer. E naquele tempo isso era uma coisa comum, cultura do tempo. Ele pede para alguns soldados chamar aquela mulher, porque ele admirou muito ela, ele achou ela muito bonita. Ele tem uma relação com essa mulher, que é esposa de um dos seus soldados. Eu estou falando do rei Davi. Ela vem depois de alguns dias com o teste de gravidez e fala assim, Davi, deu ruim. Apareceu os 2 pauzinhos lá. Não desceu para mim. Estou vomitando. E cada mulher tem um sintoma, né? Aí Davi tem um plano maravilhoso, né? Só que não. Ele fala, manda chamar o marido dela da batalha. Lugar que era para ele como rei estar. Na primavera, época que os reis têm que ir para a guerra, Davi ficou no palácio. Ele manda chamar o Urias, é o marido da mulher, da Batseba. O que ele quer fazer com isso? Coloca o rapaz lá para dormir com a esposa, vai dar mais ou menos o tempo ali, né? Naquele tempo longe de hoje, né, gente? Tabelinha, grupo do WhatsApp, essas coisas, não tinha nada. Vai na raça ali. Então, ele volta, ele deita com a esposa, ele tem relação com ela, e aí daqui 8, 9 meses vai nascer esse menino, é dele, ele voltou da guerra. Eu vou até lembrar ele, falar, lembra que você voltou da guerra? Acho que foi naquele tempo ali. Davi, acho que estava pensando até fazer o chá de bebê do menino, para fingir generosidade. Só que o cara é tão leal, ele é tão diferente de Davi, que ele fala assim, os meus amigos na guerra, e eu vou deitar com a minha esposa, ele dorme no pátio do templo, ele não vai para a casa dele. Lembra que esse soldado foi treinado por esse rei. Ele está dando uma aula para o professor. Davi fala na segunda noite, enche ele de bebida. Coloca vinho, dá de beber, dá de comer. Aí não vai ter como, né? Um pouquinho de bebida fermentada para ele vai sentir saudade da morena. De novo ele dorme, não dorme em casa, dorme no pátio de novo, não vai para casa. Davi escreve uma carta para Joabe, que é o chefe do exército,
Nessa carta está escrito: coloque Urias na frente da batalha. Não era uma certeza, mas é o lugar mais vulnerável. Muito mais fácil Urias morrer ali do que talvez onde ele estava. Urias não está levando uma carta para o chefe do exército, Urias está levando seu atestado de óbito. Urias leva essa carta para Joabe, Joabe, sem entender nada, lê a carta e fala: tá bom, se o rei quer que o menino fique na linha de frente, ele coloca Urias na linha de frente. O que acontece com Urias, gente? Você conhece a história? Ele morre. Aí Davi faz o quê? Nossa, Deus agiu. Eu vou casar com a mulher. Ele casa com a mulher. Porque agora, afinal, ele casado, não vai ter problema. Ninguém precisa saber quando foi aquele dia. Alguns soldados que trouxeram aquela mulher também, se falar alguma coisa, perdem a cabeça. E aí aparece na história um personagem, que é um tipo de personagem que Deus não precisa levantar ele para todos nós. Só para alguns de nós. Aparece um homem chamado Natã. Diga comigo, Natã. Você nunca esquecer mais esse nome, esse camarada aí. O Natã chama Davi para dar um passeio. E quando o Natã vai contando uma história para Davi, de uma injustiça, uma analogia, só um conto lúdico, Davi fala: manda matar esse cara, dentro do que ele está contando de contexto ali, para acelerar aqui. E Natã, eu acredito, eu sempre digo que eu imagino assim, eu tento imaginar como foi, né? Eu imagino Natã olhando para os lados e não tem ninguém, ele chega bem perto do ouvido de Davi e diz assim: é que esse cara é você. E Davi percebe naquele dia uma denúncia profética a respeito do seu pecado. Onde começou toda essa história? No dia que o escudo do Davi ficou no canto do quarto. E ele foi para a sacada. O dia que você baixa a guarda, é o dia que o diabo diz: agora vamos lá. Porque existe uma virtude nas trevas, que é a persistência. As trevas não vão desistir de você. O diabo não é onipresente, então não é todo dia que ele vai estar ali no seu pé, isso você pode ter certeza. Comigo acho que a escala é terça e quinta, que são os dias mais difíceis. Eu não sei o seu dia, mas o diabo não está todo o tempo ali, mas ele volta dia após dia, semana após semana, temporada após temporada, porque o objetivo dele é um dia ele ver você vulnerável para ele te derrubar. Davi precisou de um Samuel para levantar ele, porque todos nós precisamos de alguém um dia que vai nos ver fazendo muito bem o que Deus nos chamou para fazer e vai nos promover para o nosso destino. Samuel é alguém que Deus sempre quer mandar para todos nós. Natã não. Natã só precisa quem vive na mentira, quem vive vulnerável. De Natã nós só precisaremos se nós tivermos algo velado, escondido, administrando entre nós. Guarda uma coisa no seu coração: o diabo só tem autoridade sobre o seu silêncio. O dia que você compartilhar, falar das coisas que você está com dificuldade, porque o diabo gosta de manter segredo. O diabo fica assim, ó: não conta esse negócio aí do seu abuso não, porque senão as pessoas vão te ajudar. Só que ele não fala isso, ele fala assim: imagina, as pessoas vão olhar para você e você vai ficar com vergonha. As pessoas vão olhar para dizer assim: é aquele ali que é o abusado. Tu traiu tua esposa, cara, você vai contar como isso aí, os caras não vão querer andar mais com você. E o diabo gosta de manter segredo. Só que a regra do que nós acreditamos, a regra de Deus para nós é: confessem seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam o quê? Curados. Quantos querem ser curados aqui? Então rompe com o silêncio, cara, vai para a guerra, vai lutar. Luta contra a sua carne, luta contra você mesmo. Segundo, acredite que a batalha envolve toda a família. Jeremias vai dizer o recado para o povo, ele vai dizer assim: os grandes e pequenos, versículo 3, marchem para a batalha. Ei, a batalha espiritual é toda a sua família. Quantos já sofreram batalhas aqui com seus filhos, apesar de eles serem pequenos? Levanta a mão aí. Olha a sua volta. Todo mundo, eu também já. E aí, gente, nós estamos vendo o diabo ir para cima das nossas crianças e a gente está deixando elas viver do jeito que elas querem. Ai, pastor, não é só o Estado que é laico não, lá em casa também. Meu filho, ele gosta de Fortnite, gosta de jogar no joguinho, e toda vez que vem para o culto é uma leseira. Ah, pastor, eu deixo lá para não passar nervoso. E tu acha que está tudo bem.
E tu acha que algum dia a estrela vai parar, igual no nascimento de Jesus, vai entrar uma luz lá no quarto, Jesus vai entrar e dizer: vamos ter comigo, meu filho. Cara, teu filho precisa de uma referência, de um exemplo, de alguém apaixonado por Jesus, para que ele possa conectar com Cristo também. Filho de crente não é crente. O teu filho vai precisar da experiência dele. Ah, pastor, mas meu filho é adolescente, chato demais, fica brigando para ir na igreja. Traz ele para o ambiente, põe ele no meio do arraial aqui, uma hora o fogo de Deus pega ele. Agora lá na sua casa as possibilidades são muito menores, e você não vai deixar um menino de 10 anos governar a sua casa, vai? Quer dizer que lá na sua casa é um menino de 10 anos que manda na família? Ele que diz que vai no culto. Se for depois dos 18, a Laura e o Gael faz o que quiser. Enquanto comer, por causa do meu salário, vai viver debaixo da minha direção. E se lá na tua casa é diferente, não tem problema. Eu não estou querendo educar seus filhos não. Só estou dizendo como que eu faço. A minha filha está numa fase, gente, que dá alegria, né, amor, de ver. Minha esposa está ali. Ela veio com a gente, está lá no Volts, lá, não precisa ficar pedindo. A Laura pede para levar em vigília, a Laura pede para levar em conferência. A Laura queria fazer evangelismo agora no carnaval. Eu falei, calma, só os 18 mais que vão para o evangelismo. Mas a Laura está nessa. Eu nunca fiquei, gente, lê Bíblia, faz tal coisa, ter filho de pastor. Nunca falei isso em casa. Mas eu sempre trouxe, vai para a igreja, vamos. E tinha dia que não estava afim não, mas não tem que estar afim de ir para a igreja. Guarda uma coisa no seu coração. Na completa sanidade da fase adulta, eles vão agradecer você se você fizer isso por eles agora. E se lá na frente, tu foi mole e deixou eles governarem, eles também vão reclamar. Mãe, por que tu não foi mais dura? Pai, por que tu não pegou no meu braço e me colocou dentro do carro? Porque você já foi criança, cara, mas tu não pode agir como criança, porque você foi criança. Quem é filho de crente aqui desde pequenininho? Fala a verdade, você gostava de ir na igreja quando você era pequeno? Confesse seus pecados hoje. Hoje é dia de romper esse silêncio. O diabo está sendo denunciado aqui hoje. Ué, gente, claro que para uma criança dos nossos dias, com tanto entretenimento assim, e não é problema nenhum dizer, vou tirar esse fardo dos seus ombros, não tem problema nenhum tu dizer isso. Para uma criança, às vezes não parece atrativo. Quantas vezes meus filhos também não queriam ir, no final de tudo a gente ia para o carro embora, e aí como foi na salinha? Contavam um monte de coisa gostosa que viveram com Jesus lá dentro. Mas quando chegou não estava tão afim assim. Mas eu vou deixar vulnerável lá. Eu vou deixar marcando bobeira. A guerra, ela envolve toda a família, gente. Pastor, eu estou vindo aqui na igreja, meu marido não vem. Ele levantou da cama, gruda a mão no travesseiro, profetiza que esse homem vai servir a Deus em nome de Jesus. E ele vai servir a Deus em nome de Jesus. Amanhã, inclusive, tem culto dos homens de honra aqui. Cadê os guerreiros aí? Dá uma rua de homem aí, guerreiro. Amanhã, 8 horas, estamos aqui junto. Faz o convite, fala, meu amor, amanhã tem uma celebração só para os homens lá. Os caras brutos, um negócio diferente, é legal. Fala bem de mim, para ele de repente querer vir. Se você até me amar no final dessa mensagem. Terceiro, decida entrar na guerra com o Senhor. Você não pode entrar na guerra de qualquer jeito. Jeremias vai dar uma ordem legal aqui, ó. Vamos lá, versículos 4 e 5. Selem os cavalos e montem, tomem posição e coloquem o capacete, passem óleo na ponta das suas lanças e vistam a armadura. Aí, isso aqui é o natural. É Jeremias falando para o pessoal, isso aqui é o que a gente tem que fazer. Aí Deus toma a fala da história e vai falar para ele. Mas o que eu vejo, falando do inimigo aqui, ó, eles estão apavorados. Estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas, sem olhar para trás, há terror por todos os lados, declara o Senhor. É assim que o diabo vai começar a ver você, guerreiro. Eu ia dizer, ele levantou, e ele trocou a Jovem Pan por um louvor de manhã para ir para o trabalho. Ele parou de querer fazer o devocional dormindo no final da noite, ele está acordando 10 minutos mais cedo para fazer devocional antes de trabalhar. Ele parou de comer aquelas comidas ruins, está jejuando. Ixi, ele está entrando na live dos homens de honra às 5h30 da manhã. E a mulher começou a ler livro. Porque essa é a nossa jornada, gente. Nós não temos que preparar cavalo, pôr óleo na lança. Isso aí não é nosso papel mais. Mas nós temos que usar as armas que Deus deu para nós. E acreditar que toda manhã Deus tem uma palavra, uma promessa. Gente, o nosso devocional esse ano é promessas de Deus.
Você vai colecionar promessas realizadas em 2025. É ano de colher e desfrutar. Tu não percebeu isso ainda? E a estação da colheita, que vai ser, talvez para alguns aqui lá no final do ano, passa pela estação da semeadura, que é agora. Tu tem que dizer: Deus, vamos de mãos dadas para esse dia, porque eu quero terminar ele vitorioso. E tu tem que começar a fazer coisas que você não está fazendo, porque você está vendo que do jeito que você está fazendo, não está certo. Quem já fez 30 semanas aqui sabe, um dos princípios que a gente bate na tecla aqui, que a insanidade é fazer a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Pastor, eu estou cansado de ter um ano, mais ou menos, de ter um ano que dá drop, que cai, que as coisas não funcionam. Então muda, faz coisa nova. Quando foi o último jejum que tu fez? Quarta-feira tem campanha aqui. Quando foi 7 semanas que tu veio seguido aqui? Gente, nós temos culto quase todo dia aqui. Nós temos GDC em quase todos os bairros, se não todos os bairros da cidade. E todos os dias da semana. Se tu tem compromisso segunda, quarta e sexta, só pode terça e quinta, provavelmente tem grupo nesses dias aí. E aí tu deixa para estar aqui só domingo. E a gente se esforçando para ter recurso suficiente para você fluir em Deus, frutificar, e tu aproveita só um pedacinho do banquete que Deus está te dando. Tem igreja que você tem que quase implorar para ter programação. Aqui não. Aqui você tem que escolher, porque você nunca vai conseguir participar de tudo. Tem gente que está vindo aqui há anos, você não fez o curso de membresia ainda. Pertencer a uma casa espiritual, uma família espiritual, diz muito ao seu respeito, gente. É você dizer para o diabo assim, ó, eu sou parte de uma família, eu tenho irmãos que vão lutar comigo, tem um exército junto comigo, eu não estou mais sozinho. Porque o diabo sabe que muitos de vocês estão aqui, você entra sem cumprimentar ninguém e sai da mesma forma. O diabo quer te conectar. Amém, gente? O diabo quer te tirar dessa coisa da independência, de viver sozinho, de achar que sozinho. Os homens sabem que a gente fala aqui nos homens de honra, homem sozinho é presa fácil. Mulher também, criança também. Por isso que tem o GDC lá na idade do teu filho, tem o GDC para você que é casal, para você que é solteiro, para você que é mais novinho, você que é mais maduro, eu sou homem, eu sou mais jovem, tem para todo mundo. Tem programação, tem muita coisa, tem curso, tem retiro. Começo de março agora tem retiro dos homens de honra. Deus pode dar um outro casamento para você, se você decidir investir na sua masculinidade. Mas tu vai ficar aí, cara, nessa canseira. Tem homem que é testosterona baixa, mas tem homem que é mole mesmo. Nunca entrou uma manhã de 5h30 para uma oração nossa, todo dia. Desde o início da pandemia a gente faz oração com os homens de honra às 5h30 da manhã. Cara, não cobra isso da tua mulher, não é você que tem que orar mais do que todo mundo lá na sua casa. Quantos homens podem dizer amém aqui? Eu estou viajando aqui? Sim ou não, homens? Não! Deus chama os sacerdotes. E sabe o que eu gosto da colina? Aqui na frente Deus deu um memorial para nós aqui da Petrobras, que é uma chama que não apaga ali. Para lembrar de Levítico 6. Que o sacerdote tem que jogar lenha no altar toda manhã, porque a chama não pode apagar. Nós seremos uma geração de sacerdotes com lenha e fogo aceso, ininterruptamente, em nome de Jesus. Nós não vamos dar um dia da nossa semana, não vamos dar uma brechinha, não vamos dar nada para o diabo. Deus nos comprou e Ele tem direito e terá para sempre de tudo. Amém, gente? Queria dizer uma coisa para você, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista do seu filho, não desista da sua casa, não desista do seu emprego, da sua carreira, do seu sonho, da sua promessa, da sua história, da sua herança. O diabo não vai conseguir tirar nada daquilo que Deus colocou na sua mão em nome de Jesus. Você vai terminar o ano com tudo que você começou e muito mais que Deus deseja te dar ainda. Você pode dizer um amém, guerreiro? A sua família merece a sua intensidade, a sua luta, o seu gás.
O diabo está doido para você investir dinheiro com advogado, para você montar um outro apartamento, mobiliar tudo de novo e começar sozinho. Deus não vai ter essa história para você nunca. Você vai até o fim. E é com essa mesma mulher aí. E é com esse mesmo homem aí. Em nome de Jesus, você não vai parar. Você não vai chegar, eu quase conquistei. Não. Tudo que você começou e você vai terminar com Jesus. O teu casamento pode ter começado sem Jesus, mas ele não vai terminar sem ele. Todo casamento tem uma separação. Pô, pastor, tu está falando para lutar e fala que tem separação? Até que a morte o separe. Essa decisão do fim não está nas suas mãos, não. Deixa Deus cuidar. Vai ser até o final dos seus dias com essa mulher. Quem está com sua mulher, dá um beijo nela e fala, é isso aí que o pastor falou, vai ser assim. Amém? E quarto e último, não deixe se dominar pelo medo. Versículo 5, mas o que eu vejo, aquele texto que a gente leu aqui, eles estão apavorados. Nós falamos disso lá no início. Cara, não deixa se dominar pelo medo. O diabo é um derrotado, gente. Não dá para nós, com todo o recurso que Deus tem nos dado, com todas as chaves, com tanta coisa. Cara, nós estamos no dia, hoje é dia 23 de fevereiro. Já teve uma conferência, aconteceu um rebuliço espiritual aqui esse ano. Cada domingo é tanta coisa que Deus está fazendo. A gente não pode continuar acreditando que nós não vamos chegar lá, que o diabo vai... Não dá. A sua jornada de um ano que nós terminamos agora há pouco, de um ano sobrenatural, dando boas-vindas para um ano de colher, para um ano de desfrutar. Deus está querendo fazer muita coisa na sua história, para você ficar com medo. Não dá mais tempo para a gente ficar com medo. Não dá mais tempo para a gente baixar a guarda. Não temos mais tempo de recuar, não. Tem gente que fica espiritualizando. Não, eu estou dando um passo para trás para pegar impulso. Não pegar impulso nada, vai com o joelho na boca dele. É para frente, ir para frente, ir para frente. Nós estávamos lá em Israel no final do ano. E aí nós fomos lá, né, na faixa de Gaza mais uma vez, que a nossa viagem sempre a gente vai lá orar, né, pelos conflitos lá em Israel. E aí nós fomos lá na faixa, é claro, na faixa parte segura, né, não na faixa onde é o fronte mesmo. São muitos quilômetros de zona neutra ali entre Israel e Gaza. Foi antes dos atentados, da guerra, de tudo que estava acontecendo lá. Poucos dias antes, né. E aí nós estávamos ouvindo a história de como que Israel ensina os seus soldados. Pode ter um soldado com uma granada na mão, uma faca, sei o que for. A regra é, não dá passo para trás, você vai sempre para frente. E a Guerra dos 6 Dias, que é uma história real, a Guerra dos 6 Dias conta que Israel tinha muitos poucos soldados para muitos outros adversários. E os relatos, tem documentários sobre isso, tem história sobre isso. O relato dos inimigos é que eles falavam que não sabiam como, mas apareciam uns soldados grandes de branco. Deus olhou para aquela nação e um dia disse, vocês são meu povo. Vocês não estão sozinhos não. Israel, gente, é menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe, é desse tamanho aqui, gente. E só tem inimigo em volta. O povo entra, joga bomba, destrói muro, faz não sei o quê, e está lá. E veio Golias, e está lá. Porque Deus um dia disse, Israel, vocês são meu povo. Assim como um pastor cuida das ovelhas, eu vou cuidar de vocês. E passam-se os anos, levantam-se inimigos, e Israel está lá. Sabe qual a analogia daquela terra geográfica, aquele pedaço do mundo com a gente? É que nós somos o Israel de Deus. Você pode não estar lá no Oriente Médio, mas você está na mente, no coração de Deus. Então Deus, quando olha para você, diz assim, eu estou com você. Pode se levantar quem for,
pode se levantar o espírito que for, pode se levantar a potestade que for, Deus está dizendo: eu estou com você. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira, eu estou com você, e nada vai prevalecer contra você. Sabe, gente, nós levantamos de manhã, e que os nossos olhos pudessem ver ia ser legal, mas não precisa não. Mas tem um exército de anjos que Deus está mandando para dar conta de todos os desafios que você tem que transpor durante o dia. Tu nem imagina o tanto de livramento que Deus traz para você. Eu às vezes coloco lá no meu devocional, ou às vezes oro lembrando, diz assim: Deus, eu quero agradecer pelos livramentos que eu nem sei que eu recebi. Sabe aquela carteira que tu esquece? O relógio que ficou lá em cima da cabeceira, e tu tem que voltar lá, subir elevador e pegar. Tu nem imagina, mas foi uma amnésia profética. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o esquecimento de uma carteira, Deus está nisso às vezes, para dizer: você não podia estar lá naquele lugar nessa hora, então. E a gente se estressa logo de manhã por causa de uma carteira, ao invés de agradecer a Deus e dizer: Deus, eu não sei, mas o Senhor pode estar nisso. Eu queria só levantar as mãos e dizer: o Senhor está no controle de tudo. A gente esquece a carteira, parece que vai atrasar. Quando vê lá no final dá tudo certo. A gente passou um estresse, brigou com os filhos, saiu todo mundo no elevador. Gente, 7 da manhã, 6 e pouco da manhã, tu já está estressando. Começa de manhã com as mãos para o céu. Amanhã de manhã começa diferente o seu dia, ou faz igual minha esposa tem feito. Antes de você dormir, vai ouvir um louvor, para que o último som que o seu ouvido ouça não seja o som dos reels do seu Instagram, mas seja uma adoração que vai te dar um sono tranquilo, uma paz, e você vai acordar pronto para a batalha. O diabo diz assim: miserável, por que foi nesse culto? Deus marcou uma agenda com você hoje para te dar chaves, ferramentas, munições novas para você vencer batalha. Você recebe essa mensagem para o seu coração, querido? Só para você não esquecer e sair daqui com algo ainda mais. Lembra de algumas coisas aqui bem práticas. Assuma a responsabilidade e se posicione diante das batalhas. Lute uma batalha de cada vez. Caiu um inimigo, você vai derrubar outro. Seja sempre estratégico, Deus vai te dar as estratégias. Você se sentirá tentado a esquecer sua identidade de guerreiro, por isso, o tempo todo, cuida do teu coração, põe a tua couraça aí, protege o seu coração, e por fim, permaneça na batalha até o fim. Eu quero terminar lendo Josué capítulo 3, versículo 5, que diz assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esse texto, ele é cronológico. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Sabe, eu vou contar essa história, a gente vai orar para terminar. Eu me casei com a Carla em 2009. E eu e ela, nós vivemos uma realidade antes de Jesus, de outros relacionamentos, de muita coisa que não tinha nada a ver com Deus. E eu queria fazer direito. Não a faculdade, fazer direito de fazer direito, tá? Você entendeu, né? Para não ser mal interpretado aqui. E eu pensava assim: cara, eu vou ser pastor, porque eu sabia já que eu ia ser pastor quando a gente namorava. Eu vou ser pastor um dia. Imagina o constrangimento eu ministrando para os jovens sobre namoro, e eu com uma história de sexo antes do casamento. Não vai dar. Não, mas Deus dá autoridade. Não, Deus dá autoridade, mas eu quero ter propriedade para falar. Não quero só contar com a autoridade de Deus, eu quero ter a minha propriedade para falar. E aí a gente foi 3 meses, um namoro normal, sem sexo, mas normal, beijo na boca, abraço, normal. Com 3 meses eu cheguei para ela e falei assim: ó, não dá para beijar mais, tem que ser selinho. Ah, eu sou feia, aqueles complexos de mulher, aquelas bobeiras. Eu falei: não, é o contrário, você é bonita demais. E aí eu não quero só beijar, só que a gente só namora, e Jesus disse que não pode. Tem um portãozinho aqui dizendo: não passe, e eu não quero passar. Eu no namoro nunca toquei na coxa da Carla, com medo de errar, de falhar. Então a gente começou um voto até o dia do casamento, que a gente não sabia quando seria, de não beijar mais, só selinho. Não beijar, digo, de língua, né? Você não vai fazer nada namorando de olho aberto, quando fecha o olho que as coisas loucas vêm na mente.
Aí nós namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. Não foi por isso, foi porque Deus foi fazendo tudo rápido mesmo. No dia do nosso casamento, gente, quando abriu a igreja lá no fundo, a gente casou lá no Campo Centro. Quando abriu a porta lá do Campo Centro lá no fundo, e ela estava de mãos dadas, de braço cruzado com o pai dela, com aquele vestido branco, cara, eu só chorava. Porque eu sei, parece uma coisa tão simples, gente, que eu estou te contando. Eu não era o Max que você está vendo hoje, eu era um jovem cheio de problema. Ainda tem alguns, mas naquele tempo eu tinha muitos. Eu me converti em 2007, isso era 2009, era um intervalo de tempo muito curto. E Deus fez muita coisa e foi muito rápido. Mas quando ela apontou com aquele vestido branco, eu chorava porque eu dizia assim: Deus, o Senhor sabe, eu sei, a Carla sabe que aquele vestido branco é de verdade. Não é porque a cultura pede para a mulher usar branco. Não, a Bíblia diz que nós temos que ser brancos, alvos como a neve. A analogia da noiva, né? Acredito que alguém pensou nisso um dia e começou a falar que o negócio era casar de branco. Mas quando a Carla apontou lá, eu falei assim: não é só por causa da cultura, é porque nós estamos limpos. Aquele vestido não foi manchado, a nossa história não foi manchada. E ela veio. E aí, depois daquele dia, aí ninguém me segurou mais mesmo, porque não precisava. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui: santifiquem-se, pois amanhã Deus vai fazer maravilhas. Eu queria poder te contar aqui, mas já acabou meu tempo aqui. Mas o que nós vivemos no nosso casamento, principalmente os milagres, as maravilhas, são incontáveis. Mas tinha uma semente de santidade. Você que é namorado e está aqui, para que o seu casamento seja de verdade, para que aquele vestido noivo, querida, seja de verdade, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu tenho visto muitos jovens lutando e, meu Deus, não precisa lutar, porque a batalha é do Senhor. Eu estou vendo um monte de empresário lutando para prosperar. Faz direito o que você tem que fazer, santifiquem-se hoje. Não precisa lutar, gente. É ano de você desfrutar. O Senhor já venceu, aquela cruz está vazia, e o prêmio, a herança é para os filhos de Deus. E você vai viver plenamente essas maravilhas se você topar com Deus se santificar nesse ano. Amém? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje.
Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.